A Vera, nós vamos passar um vídeo. Eu apresento o vídeo ou já apresento? O que você já apresenta? Ô, Júlio, vem cá. Senão fica algo muito formal, vem cá, meu amigo. Para quem ainda não conhece, esse é o Júlio Carvalho. Amigo, nós estávamos juntos quarta-feira no trabalho que o Júlio está realizando quinzenalmente aqui em Ribeirão Preto. O Júlio é nascido em Araxá, trabalha em Pratinha no Instituto do Amor. Quem não conhece, vai ter um vídeo daqui a pouco para conhecer. É um amigo que se dedica à causa da mediunidade há 25 anos. E nós, de maneira, às vezes, pouco esclarecimento, não imaginamos o esforço, o que se pede de um médium, psicógrafo, cartas consoladoras, uma tarefa incansável. E com tudo isso, vocês vão conhecer um pouco da atividade do Instituto. Então, o Júlio, os livros do Júlio estão ali, assim como a USE também, através do Departamento do Livro, está disponível. Depois da palestra, no momento do intervalo, os livros do Júlio também estará disponível para autografar os livros. São lindos, maravilhosos. Então, o Júlio é esse amigo, esse irmão, que agora, mineiro ai, e Ribeirão Preto ai. Então, é um amigo que trabalha dedicadamente, vai ainda para participar de um evangelho que ele tem lá em Pratinha, hoje, e está aqui conosco. Então, Júlio, muito obrigado pelo carinho. Me permita apresentar o vídeo. O vídeo, por favor. A realidade é muito triste. A gente conseguiu dividir mesmo um quinto das pessoas necessitadas. Isso é um trabalho de amor mesmo. Um trabalho assim que a gente faz com o coração. É uma ajuda muito grande, porque se não fosse essa ajuda, eu não sei o que ele quer fazer. Ajudem o Instituto Espírito do Amor, porque ele ajuda as pessoas mais carentes. Ajude nós, não só eu, como várias pessoas que estão precisando. Dedicar-se ao bem pelos desvalidos, levar o alimento que mata a fome, oferecer uma nova oportunidade de vida e principalmente confortar pessoas e famílias, atuando como uma instituição que busca diminuir as diferenças na sociedade. E quando a gente leva esse consolo, parece que é tão puramente assistencialismo, mas não. A gente está tentando levar também esperança para essas pessoas. O Instituto Espírita do Amor, localizado na zona rural entre as cidades de Pratinha e Ibiá, em Minas Gerais, é uma instituição filantrópica de utilidade pública que se revela pelo trabalho diferenciado de amor ao próximo. Porque o Instituto ele cuida de crianças a idosos, né? A gente tem aqui internos, crianças, de animais abandonados a pessoas com situação de moradores de rua. Fundado em 2015 e com uma infraestrutura dentro das normas legais, o Instituto do Amor, além de amparar pessoas e famílias carentes, oferece atendimento psicológico aos internos e assistidos e disponibiliza em sua sede consultórios médicos e odontológicos com profissionais voluntários e tratamento gratuito. Mais do que feliz, eu agradeço muito, porque é o meu sonho. É ter a dentadura para dar um sorriso mais bonito, mais lindo. O Instituto atende 10 regiões em um raio de 70 quilômetros de sua sede, levando semanalmente para famílias cadastradas no programa frutas, verduras, cestas básicas e outras doações, além do amparo espiritual, devolvendo dignidade a cerca de 1.000 pessoas atendidas toda semana. A gente tem 2 escolas que dependem da instituição para funcionar na merenda escolar, a gente tem 2 clínicas de reabilitação que dependem do Instituto. Um trabalho assim que a gente faz com o coração.
E com o alimento que vocês trazem ajuda bastante, graças a Deus. A horticultura orgânica é um dos projetos de laborterapia no dia a dia de seus internos. Está me ajudando muito a recuperar desses vírus e está dando certo para mim e vai dar certo para todos que chegar até aqui. Sem o apoio de verba pública, o Instituto Espírita do Amor mantém com dificuldade o funcionamento da instituição e de suas obras sociais. Então eu escrevo livros, eu sou escritor, e viajo o Brasil inteiro promovendo palestras, reuniões espíritas. E também a gente tem aqui os docinhos artesanais, que foram batizados, inclusive em rede social, pelo público que me acompanha, como docinhos de luz. A venda dos docinhos, juntamente com a renda dos livros que é vendida, juntamente também com doações de empresários, de pessoas, é que a gente consegue manter esse trabalho mensal. E você pode nos ajudar. Colabore com o Instituto Espírita do Amor e faça diferença na vida de muitas pessoas. Acesse o site institutoespiritadoamor.com e saiba como colaborar ou ser um voluntário. Se vocês puderem ajudar, colabore bastante com o Instituto. A gente convida todos que gostarem do trabalho para vir conhecer. A gente sempre precisa de ajuda, então a gente está fazendo esse apelo justamente para as pessoas virem, conhecer, tentar ajudar, expandir esse tipo de auxílio. Apoie e divulgue nosso movimento. Curta facebook.com/TV Solidária. Muito bem. Hoje já são 19 regiões atendidas. Existem casas, instituições que acolhem pessoas idosas que dependem exclusivamente do Instituto. Então, a doação e a dedicação de trabalho que o Júlio faz, imaginem o esforço e um detalhe, sem verba pública. Então, está disponível. O detalhe, o doce que vem do Instituto não engorda. Não faz mal para diabetes. Também não faz mal para diabetes. Aí você pegou um pouco de peso. Mas ele é um doce de luz. Docinho, uma delícia. O doce está lá também. Os doces estão lá, então está feito o convite. Passo para o João ou passo para o Júlio? Posso passar para o João. Então, João. Da diabetes é brincadeira, viu? Mas o nosso querido Júlio vai trazer para nós um tema: espiritualidade em tempos de materialismo. Com vocês, o nosso querido Júlio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no primeiro simpósio de Luiz Antônio. E estar aqui hoje, né, mesmo com tantos compromissos ainda para hoje, eu tenho compromisso em Ribeirão ao meio-dia, depois eu tenho que ir embora para Minas, e fico muito feliz, né? Esse vídeo, ele já tem 6 ou 7 anos que fizeram esse vídeo, né? Eu sou péssimo para divulgação em rede social, mas hoje o trabalho praticamente dobrou, né? E quem não conhece o Instituto vai conhecer. Será um prazer recebê-los para que vocês comam pão de queijo de verdade em Minas. Eu tenho essa campanha, né? Pão de queijo de verdade. Só quem é mineiro aqui sabe como é difícil achar pão de queijo de verdade. Mas é uma alegria estar aqui hoje falando desse tema tão importante, numa responsabilidade, né? Porque eu sou o menor dos palestrantes. Fico até envergonhado com tantos nomes aqui que sabem muito bem se expressar, né? Eu brinco muito com meus amigos, assim, que eu vim para trabalhar, falar menos, porque mineiro já fala muito, né? Já conta muitos causos. E esse tema, ele caiu, assim, como um aprendizado, primeiramente para mim, né? Que é a espiritualidade em tempos de materialismo, né? Esse grande desafio que temos, né? Com a espiritualidade nesse tempo que vivemos. Porque sutilmente nós somos envolvidos com o materialismo e muitas vezes nós não assumimos essa posição nossa.
A gente fala, às vezes, distante, né? Nós temos a mania de falar distante, vendo a situação como se ela não pertencesse a nós. E, às vezes, quando adquirimos sabedoria, ou pensamos ter adquirido sabedoria, como, por exemplo, às vezes a gente tem essa pretensão de falar que estudamos e já somos letrados naquilo. E lá de Minas, né, a gente tem tantos grandes nomes da literatura, o maior deles, talvez, Guimarães Rosa, né, lá de Cordisburgo, que conquistou o mundo inteiro com as suas obras, o escritor mais importante do século XX. Ele fala muito sobre isso, de aprender, né? Que nós estamos distante, muitas das vezes, daquilo que falamos. E é preciso perceber nas palavras e nas ações a nossa distância do que cremos e fazemos. E espiritualidade em tempos como esse. Temos praticado a nossa? O que é espiritualidade, para começar, né? Espiritualidade nada mais é do que o espiritualismo, poderemos achar essas definições, o espiritualismo posto em prática, mas para nós, espíritas cristãos, sabemos que a espiritualidade também é o Evangelho de Jesus colocado em prática, é ação, né? A palavra dá ação nisso, espiritualidade. Ele desenvolve a espiritualidade, ele pratica aquilo que divulga, aquilo que acredita, aquilo que ele tem uma similitude. Ele traz aquilo, o ser humano traz para a sua prática a espiritualidade, quando ele, de fato, consegue tirar do Evangelho a forma de agir no dia a dia. E é o que nós não temos conseguido nos últimos tempos, porque a gente tem o desafio do materialismo. Em tempos de materialismo, um dos grandes desafios para nós. E o materialismo, o que seria? Allan Kardec define o materialismo como a redução do homem à matéria, como tão simplesmente estar diante da matéria e crer só na matéria. E ainda assim, porque nós somos espíritas e acreditamos na vida após a morte, acreditamos nas muitas moradas de Deus, né? Nós, muitas vezes, não somos mais do que materialistas crentes. Aquele que crê. Em Minas Gerais tem um ditado muito importante, que vocês com certeza devem ter ouvido já. Quando alguém está muito ambicioso, lá em Minas, né, eu ouvia muito minha avó falando, minha mãe, será que no caixão tem gaveta? E nós estamos vivendo, não só por esse tipo de materialismo, que nos traz o poder aquisitivo, o poder de ter, mas nós estamos vivendo um materialismo também de sermos frios como a matéria, de sermos duros como a matéria, de sermos indiferentes, muitas das vezes, ainda que nós possamos falar claramente sobre o Evangelho nas casas espíritas, ou para nossas famílias. Quer ver? Uma amiga me disse assim, nossa, eu estava sofrendo horrores, aí me disseram para ir na casa espírita. E eu fui, cheguei lá, olha, você vai procurar o fulano. Aí ela foi no fulano e falou, não, você vai procurar o ciclano. Não, o ciclano é que faz atendimento fraterno. Não, é fulano. E ela falou que passou por um monte de coisa até chegar na hierarquia lá que cuidava da conversa fraterna. Alguém atendeu ela, ela contou todo o sofrimento dela, e aí a pessoa falou para ela assim, mas você merece passar por tudo que você está passando. O Espiritismo nos mostra isso. E ela pensou assim, Jesus, não é possível que eu andei isso tudo, esperei esse tempo todo para ouvir isso, que eu mereço passar pelo que eu estou passando. É um conhecimento jogado assim, né? E muitas vezes quando fazemos isso, por exemplo, é uma exemplificação clara de um materialista crente. Alguém que vê a matéria, tão simplesmente, mas tem ideias renovadoras do Evangelho, por exemplo. E nós estamos nos tornando isso. O materialismo é um grande desafio para essa espiritualidade. A sensibilidade, a empatia. Nós estamos julgando, por exemplo, isso tudo fruto dessa ideia material.
Quando nós defendemos a pena de morte, por exemplo, estamos sendo espíritas materialistas. Estamos vendo uma solução para um corpo. Mata que funciona. E não é bem assim. Se sabemos da existência do espírito, sabemos que aquele espírito vai ser libertado e vai repetir seu ciclo de ódio, de rancor, de perseguição. Ao passo que deveríamos estar ligados à espiritualidade. Porque o materialismo ele tem vários caminhos, e eu ficaria aqui o dia todo falando sobre ele. Quais caminhos o materialismo possui? Assim como ele tem vários representantes, estamos em época de rede social, em que vestimos de acordo com o que nosso influencer favorito veste, em que temos as ideias, muitas vezes, mastigadas por aquela criatura que nós seguimos nas redes sociais. E a espiritualidade, dentro do nosso contexto, só tem um caminho, que é Jesus. E Jesus só tem um caminho, que é Ele mesmo e a sua prática. Então, vivemos em época do materialismo, em que nós pensamos o tempo todo em consumir, em competir. E com Jesus não existe isso. Não há competição dentro do quadro do Evangelho. Se assim pensamos, estamos extremamente enganados. Jesus nunca ensinou a gente a competir como estamos competindo, até mesmo dentro dos templos religiosos, dentro das nossas ideias, das nossas ideologias cristãs, dentro dos nossos preceitos religiosos. O materialismo ensina muitos caminhos. O que você quer ser? Trabalhe enquanto eles durmam, enquanto eles sonhem sempre, sonhem que você pode ser mais. Está cada dia mais vendendo cursos de como você ser o grande vencedor do seu tempo. Os jovens já não suportam mais porque tem que competir. Você tem que ser o primeiro lugar da FUVEST, não basta ser o último. Você vai estudar na mesma sala, mas não basta ser o último. Você tem que ser o primeiro em tudo. Você tem que ter o melhor carro. E o materialismo nos ensina isso todos os dias. Eu falo que dentro da profissão minha, por exemplo, que eu sou chefe de cozinha, eu trabalho na área gastronômica há muitos anos, e dentro no nosso próprio âmbito mesmo, assim, da gastronomia, existe isso. Qualquer lugar que você for, você vai ver um restaurante e falar assim, a melhor comida mineira de Minas. Agora mudou, né? Você vai lá na Bahia, você vai lá, a melhor comida mineira da Bahia. Fica até estranho, né? O uso de palavras inadequado. Todos nós queremos ser melhores. Eu sou melhor. Só que o materialismo, ele dá uma infinidade de situações para nós nunca vamos conseguir completar. As mulheres aí, por exemplo, que gostam de bolsas, nunca que vocês vão conseguir ter todas as bolsas que vão fazer sucesso. Nunca. E aí vai surgindo sentimentos de vazio. Nunca vamos conseguir ter tudo aquilo que o mundo está ensinando a gente ter. Faça a sua melhor viagem. E o que são as redes sociais, se não isso, na maioria dos casos? Fulano de tal fez uma viagem incrível, eu quero fazer uma mais incrível ainda. E às vezes eu nem gosto de praia, mas eu quero ir para Fernando de Noronha. Eu nem gosto de frio, mas eu quero ir lá para Bariloche. Não, eu quero ir para os Alpes suíços. Nós estamos vivendo sob o mandamento do materialismo. Mas é impossível eu conciliar essa ideia de libertação em espírito no mundo material. É impossível conciliar esse pensamento consumista, materialista, extremamente materialista e todas as suas consequências, como temos visto, com a prática de Jesus. Júlio, mas é possível conciliar? Assim, não, estamos inventando desculpas. Mas quer dizer então que é errado eu ter uma BMW confortável? Não. É errado a BMW te ter.
É errado o dinheiro mandar em nós. É errado eu chorar porque eu não consegui comprar a bolsa da Hermès. Esse é o caminho que nos torna vazios Nos dias de hoje. E aí conta-se uma história de Sócrates muitíssimo interessante, que Sócrates sempre, né, com a sua grande sabedoria, né, foi quem moldou a sociedade, inclusive, né, para as ideias do espiritismo que viriam mais à frente. Sócrates um dia foi chamado por um dos seus alunos, um dos seus seguidores, e disse: mestre, você nos diz que nada do ter pode nos acrescentar em ser. Nada do que vendem pode nos auxiliar a sermos melhores. Ou seja, essa vida de compra, de poder, ela não pode nos trazer, muitas das vezes, não prejuízos à nossa própria mentalidade, à nossa própria espiritualidade. Você mesmo, mestre, não possui sequer um par de sandálias. E Sócrates: é mesmo. E aí o aluno dele fala assim: entretanto, mestre, nós vemos você todos os dias, ou melhor, quase sempre no mercado, olhando aquele tanto de coisas, e nós, alunos, ficamos sensibilizados e pensamos: por que não juntamos para comprar o que ele deseja? E Sócrates disse: não, mas eu vou lá todos os dias para ver como eu sou feliz sem ter que possuir aquilo tudo. Mas nós não. Nós somos instigados o tempo todo, ainda que hoje, nos dias de hoje, nós temos acesso ao conhecimento de uma forma assim que nós não conseguimos valorizar. Ou estamos desvirtuando isso justamente por causa do materialismo. Então, quando eu penso assim, o Brasil não tem jeito, não vai para frente, e vou lá para a rede social brigar por causa de política, é uma consequência do materialismo. Por mais que eu tenha estudado a Gênese, né? Nossa, eu fui no centro, estudei a Gênese, eu ouvi as palestras do Chico, eu ouvi as conversas do Chico, eu ouvi as palestras do Haroldo, eu fui ver lá, né? Eu fui lá em Luiz Antônio assistir a palestra dos nossos queridos irmãos espíritas. Por mais que eu sei que isso é uma consequência do próprio materialismo, do próprio imediatismo, que é uma consequência do materialismo. Eu vou lá fazer totalmente o contrário e falar totalmente o contrário do que a doutrina espírita é. Que é a fé raciocinada, que é a doutrina consoladora. Eu vou desconsolar esse povo. Vou dar exemplos diferentes do que eu tenho aprendido. Ou seja, o materialismo, mais uma vez, é um tropeço para mim. Porque eu acredito nas minhas convicções, eu não gosto de parar para pensar que uma outra pessoa pode ter um outro ponto de vista, que a pessoa teve outro tipo de formação diferente da minha, e que tem uma opinião, por isso, diferente. Que ela foi influenciada por professores, pais, irmãos, o estilo de vida, e tudo isso muda em tudo na gente. Pra vocês terem noção, sabe qual é a comida predileta minha? Jiló. Eu tenho certeza que deve ser uma das que alguém aqui não gosta, porque o coitado é perseguido pela culinária. Você gosta de jiló? Eu gosto de jiló. Eu trocaria um jiló por uma fatia de picanha. A pessoa fala: o quê? Ou seja, temos culturas diferentes. E provavelmente eu gosto de jiló porque desde pequeno meu pai plantava muito e falava assim: olha, que delícia isso aqui. Então eu nunca tive essa resistência, né? Na minha época não tinha Nutella, né? Porque quando você come Nutella demais, você vai pegar uma coisa armada e fala: não gosto disso, logicamente. Os meus filhos, por exemplo, detestam jiló. Então, ainda bem que lá no Instituto sobra tudo para mim. Então a gente tem culturas diferentes, caminhos diferentes.
O mundo nos dá caminhos diferentes, mas a espiritualidade nos dá o único caminho, o de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai se não for traído como eu fui. Ninguém vai ao Pai se não for caluniado como eu fui. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo de que isso é comum. Isso é algo que nós atravessamos na Terra. Quando queremos mudar, quando queremos fazer essa mudança dentro de nós, vai ser comum vocês passarem porque eu passei, porque eu sou o caminho. Mas não só pelo que eu passei, mas como eu reagi a tudo que passei. E o materialismo não nos dá esse caminho. O materialismo nos ensina a competir, enquanto Jesus pede para orar por aqueles que vos perseguem. Enquanto Jesus pede para fazer as pazes com aquele que está ao nosso lado, que é o nosso inimigo. O materialismo nos diz: aniquile o seu inimigo, o seu concorrente. São coisas muito diferentes, não há como conciliar. Não existe conciliação. Dentro de nós, podemos, sim, interpretar diferente a matéria. Esse carro serve para mim trabalhar, me dá conforto, me dá segurança. Mas eu não preciso mostrar que tenho esse carro. Esse cargo é temporário. O meu emprego, a minha formatura, o meu diploma é temporário. Isso não me faz melhor como ser humano. Deveria fazer melhor, mas não me faz melhor no sentido de ser maior que alguém. Deve sim ser um intuito de fazer melhor como alguém que quer auxiliar os outros, que quer contribuir para um mundo mais justo. Eu sou médico, mas isso não me torna diferente das pessoas. Isso deve me tornar mais próximo. Não deve ser um modo de exclusão, e sim de incluir. Eu tenho dinheiro, isso não deveria fazer eu acumular, mas saber usar aquilo também para o progresso. E não fazer eu ter, muitas das vezes, uma bolsa de 300 mil guardada em casa, enquanto muitas das vezes alguém muito próximo de mim pena por um medicamento que não consegue para salvar a própria existência. São pensamentos diferentes que nos dão diferentes rumos. E nesses 25 anos de trabalho, o Zola entregou minha idade, né? Então novinho eu não sou mais. Vou fazer 40, estou com 41, faço 42 no ano que vem. Comecei muito jovem, vim de família católica, e nesse tempo todo de trabalho que eu tive, até agora, 25 anos de cartas, por exemplo, eu sempre encontrei diferentes tipos de pessoas. E graças a Deus, eu sempre fui muito levado para essa onda de ir até os doentes, de ir até os mais necessitados, e sempre com vergonha das minhas próprias reclamações, eu pude ver o quanto o mundo é diferente olhado pelo ponto de vista do materialismo e da espiritualidade. E tento todos os dias pensar como que eu reclamo das coisas. Em Minas, por exemplo, a vida sempre foi difícil. Eu tenho certeza que não foi diferente para muitos aqui, mas no interior de Minas sempre nem energia tinha quando a gente mudou para a roça. Com 13 anos, meu pai decidiu voltar para a roça. Fizemos um caminho inverso, em 97, com quase 13 anos, voltamos para a zona rural, não tinha energia elétrica, tinha que andar 4 quilômetros a pé para pegar a Kombi escolar. A gente podia estudar à noite, mesmo tendo 13, 14 anos de idade, poderia estudar à noite, porque tinha muita evasão escolar, e aí eles fizeram isso. Para descer da Kombi de noite, você tinha que andar mais 2 quilômetros para chegar em casa à noite, não tinha lanterna, comprar pilha era a coisa mais difícil, mas tudo era muito mais saboroso. A gente comia conversando uns com os outros na mesa, e sempre fazíamos a oração, e à noite sempre falávamos bênção, pedir a bênção para dormir, e ao acordar pedir a bênção para o pai e para a mãe, se encontrasse os mais velhos, pedir a bênção.
Tudo era mais espiritualizado, ninguém poderia faltar às missas, sempre deveria rezar em casa. E lá em Minas sempre tinha a oração certa para o momento certo. Tinha a oração por dia de chuva brava. Tinha a oração nos dias disso, dias daquilo. Tinha aquela fé. E a vida era muito melhor. Tudo era muito mais gostoso de viver. O materialismo foi tomando conta, a tecnologia nunca nos trouxe tanto poder de conforto, mas ficamos distantes. Era tão interessante que para ouvir uma música a gente tinha que economizar as pilhas, né? Então, colocava no rádio e ligava mais ou menos aquele horário que passava as músicas melhores. E então, você tinha que economizar. Parece que era até mais gostoso ouvir uma música. Hoje temos Spotify, né? Podemos ouvir a música milhares de vezes por dia e, de repente, tudo perdeu graça, tudo ficou muito descartável, rápido, tudo vem e vai com muita rapidez, inclusive as coisas ruins da internet. Mas estamos envoltos nisso. É o poder do materialismo de substituir sempre, inclusive nós. É triste ver um idoso na rua tendo que fazer complemento de renda, enquanto ele deveria estar cuidando da saúde, claro, fazendo atividades físicas, mas não para complementar a sua renda. Porque para o mundo já não tem valor. Não tem valor no mercado mais. E visando lucro em cima de lucro, o materialismo nos ensina muitas coisas que nós nunca aprenderíamos com Jesus. Há um tempo atrás, estive aqui, sempre fico em Ribeirão durante a semana para estudar, faço ronda noturna direto com os moradores de rua, transferi esse trabalho para cá, para não me sentir vazio aqui. Encontrei com um morador de rua num posto de gasolina que antes do pedágio ando essas distâncias aqui. Vou sempre em São Simão, enfim, gosto muito de ir lá em São Simão, não sei porquê. Uma das cidades que eu mais gostei da região, foi quero morar aqui em São Simão. E eu falei para ele, você não comeu hoje? Ele falou, não comi hoje. Aí eu falei, mas você não pediu? Eu pedi, mas não deram. Ninguém te ofereceu? Ele falou assim, meu filho, isso até eu publiquei um vídeo, não mostrei o rosto dele, mas publiquei ele falando, meu filho, nós somos invisíveis. Somos produtos vencidos no mercado. Ele carrega livros com ele, sabe, muito sábio. Somos produtos vencidos no mercado. Eu não tenho relevância social. Aquilo me tocou muito. E estamos vivendo assim, porque nós estamos fazendo do mundo isso. Não gostou mais, compra outro. Estragou, compra outro. Nossa época, a Havaiana tinha que ter um monte de coisa lá debaixo dela, né? Põe um prego, põe um arame. Vamos reformar isso. A cama quebrou. Põe tijolo para escorar. Ficou fácil agora. Estragou, compra outro. Vai na loja, divide em 12 vezes, sem juros. E as nossas relações também ficaram assim. As pessoas não podem errar com a gente mais. Nós somos... O materialismo nos deixou tão perfeccionistas, falsos perfeccionistas, que as pessoas não podem errar com nós. Nós podemos, mas as pessoas com a gente não. Fulano de tal falou mal de mim. Aí falou mal de você? Falou que eu fui com uma roupa feia lá no simpósio. Vou cortar laços com ele. Me ofendeu, me agrediu, me traiu. Ficamos sensíveis. Porque aprendemos que tudo está tão descartável, as relações também se tornam descartáveis. As casas espíritas, por exemplo, lá em Minas, é muito assim. Eu não vou mais na casa espírita porque eu não gostei da recomendação do diretor. Eu não vou mais na casa espírita porque fulano olhou torto para mim na hora do estudo. Na hora que eu falar sobre o obsessor, ele me olhou assim... eu não gostei disso, eu não vou mais. Consequência do materialismo.
Essa educação que estamos tendo de tudo descartável, tudo fácil, substitua. Enquanto Jesus espera por nós. Há 2000 anos, né? Espera por nós para seguir esse caminho de espiritualidade. Porque todas as épocas existiu o seu materialismo ali, que era um peso para a sociedade. Hoje vivemos com muito mais possibilidades dentro do materialismo, com o pensamento que nós temos que crescer como pessoas que vencem na vida, e que vencem na vida seria, de fato, ser o melhor da sociedade em termos de ganho, em termos de títulos, em termos de bens. É o que mais tem casa, é o que mais tem carro, é o que conseguiu comprar o carro do ano, enquanto Jesus espera para a gente ser o melhor uns para com os outros. Em sermos exemplos práticos de outros tantos exemplos que vieram depois de Jesus, porque o Mestre é tão generoso conosco que nunca nos deixou abandonados em tempo algum. Mandou Francisco de Assis, mandou Madre Teresa de Calcutá, mandou a irmã Dulce, mandou Chico, contemporâneo nosso, mandou Eurípides Barçanufo. Demonstrando que não é fácil vencer esse mundo, não é fácil estar aqui, porque nenhum deles tiveram uma vida de fácil. Chico sofreu horrores. Quem leu a biografia do Chico, às vezes escrita por um espírita, não imagina, pois, mediante aquele tanto, né, de relatos que muitas das vezes escritos com empolgação, mostra um Chico superior, tão superior, que às vezes a gente não consegue alcançar, e por isso parece que nada sofria, mas o Chico sofria. Quem leu As Vidas de Chico Xavier por Marcel Souto Maior, vê que Chico sofria. Vê que o Chico queria libertar-se daquilo no começo, né? Quando ele pergunta para Emmanuel. Primeiro, o Emmanuel fala que vai ter 30 livros, e o Chico fica super empolgado, né? Aquele encontro memorável. Ah, que bom, todo empolgado. Quando chega no 30, o Chico já dá uma desanimada. Fala assim, e agora? Agora vamos até 60. E quando chega a 60, o Chico, e agora? Agora vamos chegar no 100. Quando chegou no 100, o Chico, e agora? E Emmanuel, a gente achou melhor destituir sua vida. Você vai ficar em prol do trabalho espírita, né? Do consolo. E o Chico, e se eu não quiser? Se você não quiser, a gente pode desencarnar. Não, eu quero. Isso está lá no Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier. E aí você vê a irmã Dulce, que construiu um hospital pedindo esmola para os seus pobres, desafiando a própria igreja. Foi fácil a vida da irmã Dulce? Não. Então um amigo meu falou assim, não, esses espíritos, ele não é espírita, esses espíritos seus são muito ruins. Olha para você ver, a irmã Dulce morreu amíngua no hospital. Não foi amíngua, não. É porque ela tinha, né, problemas pulmonares, ficou muitos dias na UTI. Ou seja, mostrando que nenhum cristão tem privilégio. Não importa o quanto você se doa. Porque para a irmã Dulce aquilo estaria sendo um exemplo, né? Nossa, eu estou sendo um exemplo de resignação para quem sofre também. E isso é espiritualidade, é diferente. E eu estar no hospital reclamando de tudo, de todos, isso é um exemplo da consequência do materialismo, do meu egoísmo, meu egocentrismo. Eu estou na área da saúde, estudando medicina, então eu vejo isso constantemente. Atende agora, vocês sabem com quem vocês estão falando? E o profissional de saúde é que sofre muitas vezes, né? Cadê? Não tem esse remédio aqui na farmacinha, mas meu amigo, nós não estamos recebendo isso do governo. E aí a pessoa quer bater no funcionário que está fazendo a comunicação. Agora, a irmã Dulce lá, ainda dando palavras de otimismo, mesmo com dificuldade de respirar, isso sim.
Irmã Dulce, que pediu esmola, uma esmola para os meus pobres. Então, se você fosse na Bahia, encontraria o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce, e muito provavelmente você veria ela te pedindo. Se você vê alguém, se você soubesse que era Irmã Dulce, é claro que você fica lisonjeado. Entretanto, se você estiver numa fila da lotérica em Luiz Antônio ou Ribeirão Preto, e chegar alguém e falar, me dá uma esmola, você fala assim, vai trabalhar. É que a gente vê sempre, né? A gente faz isso sempre. Irmã Dulce, mas a Irmã Dulce também enfrentou isso. Tanto é que uma vez ela foi pedir uma esmola para os meus pobres, um dinheirinho para os meus pobres. O rapaz escarrou e cuspiu na mão dela. Ela pegou a mão, limpou, e se fôssemos nós, sei lá se seria uma mão, né? Uma mão usada na cara da pessoa. Ela limpa a mão e fala assim, isso aqui foi para mim, agora um dinheirinho para os meus pobres. Insistente, né? Espiritualidade, Eurípides vê ali a gripe espanhola, em 1918, devassando Sacramento e região. E ele não ter medo, porque ele sabia que o espírito era imortal, por que eu vou ter medo? Como que eu vou me esconder? Eu, Eurípides Barçanufo, discípulo de Jesus, vou lá trabalhar. Desencarnou pela gripe espanhola, contraiu. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que, quem aqui assistiu a Lista de Schindler, filme de Steven Spielberg, é aquilo do final. Aquilo é um confronto entre materialismo e espiritualidade. Quando o Schindler tira o seu broche de ouro e fala, isso poderia ter comprado 6 vidas. E quando ele olha para o sapato caro e pensa assim, isso aqui poderia ter comprado 1 vida. Quando ele pega alguma coisa de valor, isso aqui poderia ter salvo mais 10 vidas. Isso é um confronto entre espiritualidade e materialismo. E o tempo avança e nós estamos indo, sem saber para onde. Mas, de uma vez por todas, nós precisamos colocar nossa consciência num autoexame rigoroso e pensar, o que estou fazendo eu da minha existência? O que faço eu do conhecimento que tenho buscado na doutrina espírita, no amor cristão? E o que tem a minha vida a ver com o evangelho? O que tenho feito eu para ser mais evangelizado? E não o outro, sim a mim. E não o país inteiro. A sociedade não tem jeito. O que eu posso fazer de diferente? Como reagir mediante o mundo que quer me consumir? Colocar nesse exame sincero nossos questionamentos e fazer diferente. Ainda há tempo. Ainda é possível fazer. Ontem eu estava lendo um livro que o escritor falava assim, às vezes fica tarde demais para fazer algumas coisas, e você vai ter que adiar novamente, junto com outras tantas coisas que virão da culpa, do sentimento que trazemos. Nós não sejamos esse tipo de espírito que, quando desencarnar, vai levar mais culpa do que alegria. Porque o que importa é a gente trazer esse evangelho para a vivência e ir vencendo todos esses obstáculos do materialismo, e ir vencendo todos esses desafios que estamos tendo. Jesus é a esperança, a doutrina é consoladora. Não temos por que entrar em desespero, temos que entrar em trabalho. Não é tempo de se afastar uns dos outros, não, como temos feito. Afasta-se que melhora. É tempo de reaproximar, de fazer as pazes. Meu irmão, você me perdoa? Meu irmão, eu te perdoo. Vamos conversar? Não está bom assim? É o meu esforço para ir adiante, é o meu esforço de fazer valer a pena. Porque, no fim, tudo o que valerá a pena para nós é o amor que empregamos. Somos seres temporários. Por que tão preocupados com a matéria estamos? Porque estamos, mesmo sabendo que o importante é ser, querer todo dia é
ter. Porque, para encerrar, vamos lembrar da história de Eurípides Barçanufo. Não teria como eu não falar de Eurípides aqui. Para mim, um dos maiores vultos de todos os tempos da humanidade. Através de Hilário Silva, Eurípides é tão grandioso que, através de Hilário Silva, é um dos poucos espíritos que se tem notícia que encontrou com Jesus enquanto estava encarnado. Hilário Silva, através de Chico Xavier, no livro Almas em Desfile, narra-se então que Eurípides estava num campo e de repente avista-se Jesus. Ele tem suas dúvidas iniciais, mas depois é esclarecido que de fato era Jesus. Ele mal conseguia olhar para Jesus diante de tanta luminosidade. E ele então tenta se aproximar de Jesus, percebe que Jesus estava em prantos. E aí ele tenta se aproximar de Jesus e ele começa a ficar preocupado com aquele choro de Jesus. Gente, isso é uma psicografia do Chico, lá em Almas em Desfile, um livro maravilhoso, que ele psicografou junto com o Valdo Vieira. E quando o Eurípides chega até Jesus, Eurípides começa a questionar: por que choras, mestre? Chora por tudo isso que tem acontecido no mundo? Jesus, não. Chora porque te perseguem ainda? Jesus. Mestre Jesus, por que choras? Choras. E foi dando várias alternativas para que Jesus respondesse. Até que Jesus tomou a palavra e disse: choro por aqueles que me conhecem e não praticam o que eu ensino. É uma escrita incrível que nos faz raciocinar o que temos praticado de Jesus. O que temos feito. Porque até para isso o materialismo nos deu desculpas. Depois eu vejo isso, eu estou muito novo. E Irmão X é muito bom para isso, né? Porque Irmão X, ele joga umas indiretas muito boas nos seus livros, e ele fala sempre sobre o tempo passar e a gente não conseguir atender isso. É tempo, meus irmãos, de espiritualidade. E quando olhamos para o mundo e pensamos assim, não, o mundo está perdido porque ninguém está aguentando mais tudo isso está acontecendo, por isso é tempo de espiritualidade. Sabíamos disso, fomos alertados pelo próprio Jesus. Haverá-se um tempo que até o amor esfriará de alguns. Por isso é tempo. Se chegamos até aqui hoje para assistir uma palestra, para fazer uma oração, para compartilhar de ensinos uns com os outros, nós temos ainda uma responsabilidade maior de levar essa espiritualidade adiante, para que um dia, enfim, a gente possa ver que o materialismo mudou de posição. Materialismo em tempo de espiritualidade, e não espiritualidade em tempos de materialismo. O ponto que ele deixará de existir, perderá as suas forças, e enfim, o reino dos céus, estando dentro de mim, como uma criatura que aprendeu a amar e a servir, possa, enfim, ser a Terra um planeta maior de amor e muita espiritualidade. Deus nos abençoe. São palavras simples para vocês, e lembrando que aguardo vocês lá em Minas para a gente tomar um café, comer pão de queijo de verdade, no Jardim Gabriela, sentado lá em Minas, ouvindo o sabiá cantando, ouvindo os pássaros cantando, 60 cachorros que eu tenho lá, 25 cabras, tem a Janaína, que é uma jiboia que mora lá, que chama Janaína. E você fala assim, por que você põe o nome da cobra de Janaína, né? É porque um dia a gente acordou 4 horas da manhã para olhar algumas coisas lá, a Janaína estava lá. Aí eu falei assim, Janaína acorda todo dia às 4h30. Aquela música do Biquíni Cavadão, né? Então, vai ser uma alegria recebê-los lá em Minas, tomar um cafezinho pretinho com açúcar, mas aí para nossa irmã a gente vai fazer sem açúcar. Abraço e até a próxima oportunidade.
ensinamentos maravilhosos, né? Muito obrigado, meu Júlio. E que bom saber que você, como diz os olhos, é um ribeirão pretano também. Café com leite. Gente, o Júlio vai autografar os livros agora ali. Você vai ficar até que hora conosco? Eita, ele vai ficar com a gente até às 11 aqui, autografando os livros ali, tá? Obrigado, Júlio. Boa viagem, viu? Luta.